Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e eu já começo adiantando que se você estiver escutando alguns barulhos, são as crianças aqui no prédio brincando na garagem, então ignore, feriadão, né? Tá todo mundo em casa, tá todo mundo de boa, eu tô gravando isso na quarta-feira à noite, claro. O vídeo provavelmente, se tudo deu certo, está indo ao ar na quinta-feira de manhã, né? Mas hoje estamos aqui para falar de dois assuntos que são basicamente sobre meninos da base, mas uma parte envolvida no profissional, né? O primeiro assunto que eu vou falar, vai ser daqui a pouco, né? Vai ser sobre os três meninos relacionados para o amistoso entre Desportiva Ferroviária e Santos, que acontece hoje, 8 horas da noite, no estádio Kleber Andrade, né? Lá na cidade de Cariacica, né? No Espírito Santo. Vou falar sobre eles, o Vinícius Lira, o Pedro Padula e o Robinho Júnior, tá bom? Vou falar um pouquinho mais específico sobre eles. E também o segundo assunto é o Sub-17 que empatou ontem e em um bom jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da categoria, tá? Esses são os dois assuntos do dia. E é isso, do dia, pelo menos dessa parte da manhã, né? Porque à noite a gente volta, claro, com a análise pós-jogo da partida entre Desportiva Ferroviária e Santos, tá bom? Antes, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se você quiser e puder também se tornar membro, você ajuda bastante o canal. Mas qualquer uma dessas coisas que você fizer, dessas três, já ajuda bastante o canal, tá bom? Vamos lá, começar sobre os três meninos que vão para a partida hoje no profissional. Perdão. É óbvio que o mais midiático, digamos assim, é o Robinho Júnior. E muito provavelmente esperem para ver uma estreia no profissional. Na quarta-feira, na hora que o Santos divulgou a lista dos relacionados, eu vi ele com a camisa 7, eu falei, pode ter certeza, eu aposto qualquer coisa que ele vai entrar em campo hoje, estrear pelo profissional do Santos com a camisa 7 e um amistoso que não vale muita coisa, né? Então, toda a simbologia dele estar com a camisa 7 do pai dele e tudo mais, vocês sabem. Eu vou falar mais especificamente sobre os três, mas o Vinícius Lira já ia, porque ele praticamente assume a vaga do Kevson como terceiro lateral do elenco, né? O Kevson foi emprestado para o Sport, se você não sabe, então o Vinícius Lira praticamente assume essa vaga. Acho que ele vai se tornar mais presente no profissional. Ele que já jogou pelo profissional, inclusive já jogou com um clássico, né? Contra o São Paulo, ele foi muito bem naquele jogo. Jogou contra São Bernardo, São Paulo e Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista desse ano. O Pedro Padula também vai estar no profissional, já estreou no amistoso contra o RB Leipzig. E o Robinho Júnior, que eu acho, como eu falei, deve fazer a estreia hoje. Vou falar dos três em específico. O Vinícius Lira é o que eu vou falar menos, tá? Porque tem um vídeo, inclusive, específico dele aqui no canal, no quadro Jogo de Base aqui no canal. E a primeira edição, o primeiro episódio, enfim, foi sobre ele, tá? Mas é um lateral de muita capacidade ofensiva, é um lateral alto, de 1,87, então tem a passada muito larga, é muito rápido. Tem um jogo aéreo, especialmente ofensivo, muito bom. É bom cobrador de falta também. Claro, ainda precisa melhorar um pouquinho a questão física, ficar um pouquinho mais forte mesmo, ele é bem magrinho. E a questão defensiva, apesar que ele vem melhorando desde o Sub-17, mas ele ainda tem 18 anos, é um lateral muito jovem, está no primeiro ano do Sub-20, tem muito potencial esse menino, tá bom? O Pedro Padula é um jogador que tem como é que eu posso dizer? Tem uma capacidade técnica também muito interessante, mas não é dos mais técnicos assim, não é tão driblador, não é tão bom um contra um, mas é um jogador muito rápido, para a idade dele também, ainda também está no primeiro, os três estão no primeiro ano de Sub-20, tá? Os três vão completar 18 anos, já completaram. Então os três têm muito potencial, acho que os três têm potencial, inclusive, de virar profissionais aqui no Santos e de dar jogador, né, aqui no Santos, mas enfim, o Pedro Padula, como eu dizia, é um jogador muito rápido, fisicamente muito interessante, capacidade técnica. Não é especialista num contra um, mas é aquele tipo de ponta que tem capacidade para levar muito para o fundo. É bom finalizador. É aquele jogador também que você pode colocar para fazer pressão na saída de bola do adversário, porque ele tem muita capacidade para isso, muito voluntarioso e tudo mais. Mas enfim, tecnicamente falando, né, questão de um contra um, bola no pé mesmo, tem um teto um pouquinho menor. Mas é bom jogador também, tá? E o Robinho Júnior, para finalizar, tecnicamente, acho que é o mais habilidoso, mais talentoso desses jogadores, né? Não é tão bom finalizador ainda quanto o Padula, por exemplo. Ele ainda precisa melhorar muito a sua finalização. É muito jovem no sentido de, não só da idade, mas no sentido de ele chega na base do Santos só no Sub-15. Então,
ele perdeu um pouquinho dos anos que os outros têm, né? O Lira, por exemplo, está no Santos desde o Sub-11, então tem uma diferença de maturação muito relevante, né? Mas é muito habilidoso, tem uma capacidade de mudança de direção dele que me chama muito a atenção, é muito difícil fazer isso, ele faz com naturalidade, é canhoto, mas sabe usar a perna direita, tem um drible muito fácil também, mas de novo, precisa melhorar muito a finalização, leitura mesmo do jogo em si, e fisicamente, né? Fisicamente. É um jogador, o Robinho Júnior, ele deve estar com uns 1,80 pelo menos ali, é um jogador alto. Tem entrevista aqui com ele no canal anteontem, sei lá, mas eu tenho 1,83, ele está quase na minha altura. Então, é um jogador que e ainda está crescendo, né? Eu acho. Ele tem 18 anos, nem completou 18 ainda. Então, é um jogador de muita capacidade. Então, por favor, tenham calma com ele. De verdade, tenham muita calma. Eu sei que muita gente pede no profissional e tal, mas, gente, futebol é muito diferente do que era 20 anos atrás, quando o pai dele estreou. 20 não, né? 22 já, né? 23, sei lá. É muito diferente do que quando o próprio Neymar estreia em 2009. Então, há 15 anos atrás, tenham calma com ele. Tenham muita calma. Vai virar bom jogador no Santos, mas não é jogador do nível dos dois, tá? E é ruim até pra cabeça do menino ficar comparando essas coisas, enfim. Então tenham calma. Certamente hoje, se prepare, ele vai estrear hoje como profissional pelo Santos. Eu acredito muito nisso. Foi com a camisa 7, como eu falei, todo um simbolismo aí. Mas calma, é um amistoso, deixa o menino estrear, deixa o menino pegar a cancha mesmo. E eu acho que é bem mais provável a gente ver ele jogando profissional ano que vem. E mesmo assim, de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, toda essa introdução, esse tempo todo de vídeo, eu nem falei do Sub-17, vou falar agora. Sub-17 que ontem empatou em 2-2 com o Fluminense, né? Pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Uma partida muito boa. Santos e Fluminense proporcionam partidas muito interessantes sempre, né? São duas bases muito... até eu acho engraçado, até porque assim, para mim, tecnicamente falando, Santos, Fluminense e São Paulo revelam os melhores jogadores, tecnicamente falando mesmo. Mas, por exemplo, o Palmeiras revela jogadores mais prontos. É um pouco diferente na questão da característica mesmo, mas Santos e Flu tem aí essa vantagem de priorizar jogadores mais técnicos e tal. Não estou falando que é certo ou errado, não, tá? O Palmeiras faz com muito sucesso, vendeu ótimos jogadores recentemente. Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme, a gente pode falar outros que estão no profissional hoje, o Alan, o Luigi, né, no profissional deles, né, que são ótimos jogadores, enfim. Né? Então é uma base também muito boa, mas são características ali diferentes, né? E Santos e Flu fizeram a semifinal do Brasileiro da categoria ano passado. Ontem empataram em 2-2 em uma partida que o Santos foi prejudicado, tá? Vou colocar o lance enquanto eu falo aqui, mas o Fluminense teve um pênalti que não foi marcado contra, né? O zagueiro abre o braço assim de forma muito antinatural, né? Então o Santos foi prejudicado, mas paciência, empata em 2-2. O Santos que foi a campo com o João Pedro, o Guilherme Cruz na lateral direita, Rian Carlos e Samuel Costa na zaga, Rafael Gonzaga na lateral esquerda, no meio o Cabelo, Samuel Pierre e o Benício. O Vinícius Fabre teve um problema ali de virose e acabou ficando no banco em intenção ao segundo tempo. Aí na esquerda jogou o Nadson, na direita o Garcia e na centroavância o Davi Nogueira. Entraram ainda no segundo tempo o Lourenço de Paula, o próprio Fabre, como eu falei, o João Grando que faz o gol de empate, um belo gol de cabeça, e tá me fugindo mais alguém. Caramba, não vou lembrar agora, mas entrou mais alguém no segundo tempo. Peço desculpa, realmente eu não lembro agora, né, de cabeça. Deveria ter anotado, mas não anotei, não lembro. O Davi Damasio, isso, Davi Damasio, foram 4 substituições. Mas enfim, primeiro tempo de um domínio muito grande do Santos, várias oportunidades, principalmente pelo lado esquerdo. O Rafa Gonzaga estava muito bem, o Guilherme Cruz não achei tão bem no primeiro tempo, faltou um pouquinho subir. A gente sabe da importância, já falei aqui várias vezes da importância do funcionamento dos dois laterais no Santos atacando nesse sub-17. Então faltou um pouquinho o Guilherme Cruz aparecer ontem, mas do lado o Rafa Gonzaga estava muito bem. No primeiro tempo, Benício, Garcia e Nadson se movimentando muito, entendendo muito bem as movimentações um do outro. E todos tiveram chances, se eu não me engano. A do Nadson foi de mais longe, bateu quase no meio de campo. Mas o Benício teve uma boa chance, o Garcia teve uma boa chance, o Davi Nogueira teve uma boa chance, mas o Santos não conseguiu abrir o placar. E aí no segundo tempo, o Fluminense logo nos primeiros 10 minutos sobe a marcação e deixa o Santos um pouquinho perdido na saída de bola. Apesar de ter jogadores com capacidade para sair, o Samuel Pierre é muito bom, o Rian Carlos também é muito bom nisso, os próprios laterais, o Guilherme Cruz e o Rafa Gonzaga, quando ajudam ali, quando ficam, né, sem subir nessa primeira saída, ajudam bastante também com muita capacidade, mas
Acho que eles não esperavam, eu digo o Santos inteiro, né? Não esperavam o Flu avançar o time inteiro. Então teve um pouquinho de dificuldade, e principalmente na bola aérea. O Fluminense faz 2 gols de bola aérea, e o primeiro é do zagueiro, eu esqueci o nome do menino, eu sempre esqueço o nome dos adversários, né? Eu preciso anotar para ser bem justo, para falar sempre os nomes de todos. Mas é um vacilo, se eu não me engano é do Benício, porque a transmissão não mostra ele virando de costas pra gente ver o número, e como a câmera lá foi no estádio do Ibrachina, né, na Arena Ibrachina, então é bem longe, né, só aquela câmera assim e a visão é meio pra baixo, né, então você não vê, não tem tanta certeza. Mas parece o Benício dar uma vacilada, o zagueiro passa nas costas dele, faz um belo gol, o cruzamento vem, ele pega de chapa, de frente, e sem deixar cair, faz 1-0. Aí o Flu sai na frente. Depois o Santos empata, pouco tempo depois até, com uma bela jogada do Natson, que ele recebe na esquerda, vai cortando por meio, vai cortando, e 2 marcadores vêm. Nessa que os 2 vêm, ele vê o Davi Nogueira passando livre e faz o passe cruzando, né? E o Davi só ajeita o corpo também, bate no canto do goleiro de chapa, um belo gol, gol de artilheiro mesmo. Ele que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 de novo, primeira vez pós a lesão de LCA que ele teve, né? Faz 1-1, e aí depois o Santos estava melhor na partida, teve várias chances também de fazer o 2-1, não aproveita. E aí o Flu consegue fazer o 2-1 num outro cruzamento, e que é um lance espetacular do João Pedro, né, o nosso goleiro. Ele faz 2 defesas e a zaga inteira do Santos fica parado olhando. Ele faz uma defesa no chute, faz outra defesa no outro chute, e no terceiro chute, segundo rebote, o jogador do Fluminense está sozinho e faz o gol. A sorte é que ainda no final o João Grando empata, né? Uma bela inversão do Rian Carlos, vê o Guilherme Cruz passando na direita, o Guilherme Cruz, na capacidade que ele tem muito grande de cruzar a bola na área, coloca na cabeça do Grando, que cabeceia, estilo centroavante mesmo, faz o 2-2, e aí depois, foi já no final do jogo, o Santos acaba não conseguindo fazer o gol da vitória e empata. Na situação de tabela, não piora muito para o Santos, né? São 2 equipes muito boas ali, que brigam na parte de cima mesmo. Acho que diferente do Sub-20, o Santos vai ter um caminho tranquilo, entre aspas, para carregar, para classificar, para classificar, e acho que vai conseguir isso. Mas é um tipo de jogo que você precisa vencer, precisa aproveitar a chance que teve. Porque é um time muito bom, o Fluminense, mas o Santos teve tantas chances que poderia ter conseguido a vitória. Mas enfim, acho que é um jogo bem mais justo, bem menos críticas a fazer do que o Sub-20, por exemplo. É isso. Agora, observar esse time muito talentoso do Sub-17, e vamos ver o próximo jogo. Eles voltam ao campo final de semana contra o Ibrachina, na Arena Ibrachina mesmo, mas agora como visitantes, né? Pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17, tá bom? É isso. Falei dos meninos que vão para o amistoso de hoje, falei do Sub-17 e acho que é só, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser se tornar membro, fique à vontade. Sábado provavelmente, eu já estou adiantando até, mas sábado provavelmente eu vou fazer o jogo de base de manhã, com outro destaque da categoria de base, e é um destaque dessa semana da categoria Sub-17. E à tarde eu devo fazer a live pré-rodada do Brasileirão, mesmo sem o Santos jogar. Mas vamos ver. Com certeza o vídeo de sábado de manhã sai. Valeu, pessoal. Até a próxima.